Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, chega fortalecendo com o like porque tem muitas novidades do Corinthians. Teve protesto ontem, vai ter protesto hoje, tem um Antônio Oliveira balançando e pode cair já no domingo. Tem a escolha de um novo técnico e eu já lhe pergunto também, pessoal, se demitir o Antônio Oliveira hoje ou domingo, porque ele pode cair até hoje mesmo, na sexta-feira. Se ele cair, pessoal, quem seria o novo técnico? Um nome ideal. Tem gente falando Sampaoli, Mourinho, o técnico do Independente Del Valle, Marcelo Galhardo. Pessoal, a gente tem que entrar na realidade. Marcelo Galhardo, Mourinho, são nomes que é praticamente impossível nessa atual situação do Corinthians. Então quero que você comente um nome que seja um nome ideal e que caiba no orçamento e na realidade do Corinthians. Quem seria? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Não esquece de fortalecer com like, hein? Fortalece aí com like e vamos ver as notícias do Coringão. O clima tá pesado. Vamos falar do Timão, sobre esse jogo contra o Inter e, acima de tudo, esse momento. Tem jogo já final de semana, uma loucura. A gente que tá aqui de fora tem a sensação que tem jogo toda hora, né? O Tite e o Abel até falaram sobre isso e, cara, acho que tá demais mesmo, né? Mas isso não vai mudar. O que precisa mudar é o futebol do Corinthians, que antes desses últimos jogos, o problema estava mais no bastidor, mais no fora de campo do que dentro dele. A gente percebia que, poxa, o time estava se doando em campo, como continua se doando. Você percebe que não falta entrega, você percebe que os caras estão tentando alguma coisa. Mas o grande problema é que, o que era o meu medo, é que toda essa situação envolvendo o extracampo, os bastidores políticos terríveis, né, de uma gestão completamente atrapalhada do Augusto Melo, com muitas saídas, com muitas mudanças, e que assim, elas têm consequências. Eu esperava que isso não se refletisse no campo. E defendi muito tempo o trabalho do Antônio Oliveira, mesmo na dificuldade, dizendo que ele é um treinador de processos. Ele tem consciência do que está fazendo, ele tem estudo, ele faz as escolhas que ele entende como as melhores, muitas vezes não são e muitas vezes não depende só dele, mas eu defendi e, de certa forma, sigo defendendo que o Corinthians precisa, nesse momento, de um treinador de processos, que deem tempo a esse cara, porque ele está tocando um time em meio a uma turbulência inacreditável, absurda. Mas eu também não posso ser cego. Eu não posso me abraçar na tese. Eu entendo que o Antônio Oliveira é um bom treinador. Entendo que ele tem processos. E entendo que ele pode fazer o Corinthians, digamos, que ele pode conduzir o Corinthians nesse momento. A questão é, a gente precisa se perguntar isso. Está conseguindo? O Antônio Oliveira sendo um técnico de processos, sendo um técnico que tem a relação humana, os jogadores gostam dele, é perceptível. Ele conseguiu resgatar alguns atletas, conseguiu recuperar outros tantos. Tudo isso é fato. É ele o cara para esse momento? São questionamentos que a gente tem que se fazer e a diretoria está se fazendo. O Augusto Melo, obviamente, não quer demitir o Antônio Oliveira, porque, cara, não faz sentido. Os caras gastaram uma bala para trocar o Mano Menezes, que, por uma decisão estapafúrdia da gestão anterior, renovou o contrato do Mano por 2 anos subsequentes, com uma multa altíssima. O Augusto deixou de pagar o Rojas, deixou de pagar jogadores para pagar essa multa, tanto a do Mano quanto a do Antônio, para tirar ele do Cuiabá. Gerou mais um monte de pepino judicialmente dentro do clube para poder contratar o Antônio Oliveira. Você vai demitir agora? Mas aí a gente vai para o número, né? O número, quase 60% de aproveitamento, 12 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Não são números ruins, mas ele não consegue ganhar de um time de Série A. Ele só ganhou do Fluminense. Onde é que está o Fluminense? Onde está o Fluminense, gente? Ele ganhou do poderoso Fluminense, num jogo em que o Corinthians amassou o Fluminense. Um jogo modelo. Todo mundo pensou, caramba, agora vai. Onde está o Fluminense? Então, infelizmente, não se tornou parâmetro. Se o Fluminense fosse o líder do brasileiro, a gente ia dizer, caramba, pô, jogou assim contra o líder. Não, jogou assim contra o Lanterna. É o Fluminense, mas é o Lanterna. É o Fluminense que não está ganhando de ninguém. E o Corinthians foi lá e ganhou. E foi a única vitória. A única vitória em 9 jogos. A única vitória.
tem alguma coisa errada. A gente não pode mascarar isso. Uma coisa é eu entender que o trabalho do Antônio é bacana, por alguns aspectos. Outra que ele é um treinador de relações humanas e que o Yuri Alberto cresceu com ele, o Hugo cresceu com ele, o Coronado vem entrando bem, que ele entendeu como um time ideal, ali começou a dar sequência para os caras, que ele tem seríssimas limitações no banco de reservas e até mesmo de opções no time, e aí você ultrapassa a alçada que é dele. Você começa a entender que, obviamente, ele tem limites de responsabilidades que vão até um certo ponto. A partir dali, tem um elenco que foi muito mal montado. Elenco. O time titular é interessante. E aí vem a crítica ao Antônio. É um time titular que poderia estar jogando mais. Aliás, deveria. Que deveria estar jogando mais do que equipes que estão acima do Corinthians. Como o Atlético Goianiense, como Juventude, como Criciúma. Toda essa galera está em cima do Corinthians, com investimentos muito menores do que o Corinthians. Aí eu pergunto, opa, peraí, tem algo errado. Tem uma crítica que a gente... porque assim, é muito normal a gente estabelecer culpados como definitivos. Não, é só culpa do técnico, troca o técnico vai melhorar. Não, o elenco manda todo mundo embora, quando na verdade, muitas vezes, não é assim que funciona. Ou a diretoria manda todo mundo embora e recomeça do zero. E isso é uma coisa que não tem como fazer. Por mais que o culpado maior seja os dirigentes, você não tem como trocá-los, né? A não ser em volta do presidente. E vai fazer a diferença? Não está fazendo, pelo contrário, está piorando. Até está fazendo, para pior. Então, assim, é muito difícil você entender nesse momento o que precisa ser feito. Os culpados estão identificados. Você tem jogadores limitadíssimos, que foram montados por uma diretoria incompetente e atrapalhada nesse começo de gestão, e um treinador que tem lá suas limitações também, que conseguiu algumas situações interessantes, mas outras, cara, quando a gente compara elencos muito inferiores, a gente se questiona. Mas também, eu não sei qual seria a solução para o Corinthians nesse momento. Que tipo de treinador você vai trazer agora em meio à temporada, pagando mais uma multa, trazendo mais um cara que... E olha, gente, foram muitos técnicos nos últimos anos, todos eles com dificuldades. E nem sempre é a solução, né? Que a gente está falando de Vanderlei Luxemburgo, de Mano Menezes, de Fernando Lázaro, que foi inventado pela gestão anterior, e tem o Vitor Pereira. Talvez tenha sido o melhor trabalho com todo aquele problema de vestiário, de relacionamento, de ambiente que ele acabou deixando. Mas vejam só, foi o último grande momento do Corinthians em termos de desempenho e até de resultado. Chegou na final da Copa do Brasil e não perdeu por conta de um pênalti perdido do Fagner, outro do Matheus Vital, mas se o Fagner fizesse o gol, o Corinthians era campeão da Copa do Brasil. Olha que loucura isso em 2022. Depois disso, gente, muita gente passou e essas constantes trocas de técnicos não têm surtido efeito. Eu fico me perguntando se essa é a solução. E se o Antônio pode ser cobrado no momento em que ele tem o Matheus Bidu para colocar no segundo tempo, o Matheus Araújo, o Pedro Raul, que foi alvo de um investimento altíssimo, meio que inexplicavelmente. Um Diego Palacios, que chegou machucado. Um Diego Palacios que, chegou e os caras não conseguiram nem perceber que ele tinha uma lesão crônica de cartilagem. E agora talvez nem jogue mais esse ano. E aí você tem 18 saídas de integrantes dessa gestão da diretoria, envolvendo treinadores, preparadores físicos, membros da comissão técnica, membros da diretoria, membros da fisioterapia, da fisiologia, da parte médica. É muita gente. Da comunicação, é muita gente. Agora o Thiago Gasparino, que saiu, o cara do Cifute, e tá chegando um cara do Fabinho Soldado. É uma mudança muito radical, que todo mundo esperava, tá? Todo mundo cobrava. Uma mudança radical pelo que a antiga gestão proporcionava ao clube, fazendo um monte de cacaca. Pois chegou uma nova diretoria e com um grande problema, né? Falando muito, que ia fazer, que ia acontecer, que ia trazer o Gabigol, que ia trazer 1 bilhão de patrocinadores. Pelo contrário, né? Anunciou um patrocinador, um grande patrocinador, com denúncias gravíssimas, seríssimas, que já foi retirado. Retirado não, né? Que cancelou o patrocínio, pedindo justa causa nesse rompimento, inclusive.
com vários espaços na camisa em aberto, não consegue os name rights do CT. Difícil. Começa aqui, né, gente? A gente desemboca no campo, mas começa aqui. E o grande problema é que não estava chegando no campo, mas tá. E com isso, o Corinthians está no Z4, precisa jogar mais, não está conseguindo. O treinador começa a ser pressionado, começa a ficar abalançado e talvez vá ter que conviver com uma pressão agora que ele não esteja acostumado, que ele nunca tenha vivido na vida, porque ele nunca comandou um Corinthians. Foi o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o Santos como auxiliar, nunca um Corinthians, que inclusive gerou uma invasão no CT da camisa 12. Os caras foram lá, invadiram o CT, foram no auditório, conversaram com o Augusto, conversaram com um monte de gente, pedindo melhorias, os caras saíram de Florianópolis, porque o jogo contra o Inter, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o Wesley arranca durante alguns metros sem ninguém encostar no cara, sem ninguém diminuir o espaço. Aí ele desfere um chute maravilhoso, que o Donelli não tinha muito o que fazer. Na grande chance do Donelli, né, na suspensão do Carlos Miguel, vai dizer o quê? Termina o primeiro tempo, o Corinthians não deu um chute no gol. Aí no segundo melhora, se doa, aquela coisa toda e não consegue. Conjunto vazio, não consegue chegar ao ataque. E o Inter, como o Grêmio, que até está muito mal, pior do que o Corinthians, como o Juventude, o Inter sofreu com esse problema no Sul, não tem casa, tá jogando em Florianópolis como mandante, uma hora em Criciúma, outra hora em Caxias do Sul, outra hora na Arena Barueri. E o Inter venceu o Corinthians, cara, com facilidade. Porque o time é horrível. O time tem muitos problemas. E de quem é a culpa? Agora eu deixo com vocês. Vamos lá. Situação do Antônio Oliveira. Hoje teve uma reunião, sim, tá? Para falar da situação do treinador. Não vou citar quem estava presente na reunião, mas posso afirmar para vocês que todos os presentes nesse encontro não querem mais a permanência do Antônio Oliveira. Eles entendem que o Antônio Oliveira poderia fazer esse time jogar, que o time não é tão ruim assim como falam, aquela coisa toda. Algumas coisas que eu já pontuei, né? O caso, por exemplo, do Coronado, mexeu muito com eles o fato de não colocar um jogador de 2 milhões de reais por mês para jogar. Eles acham que o Antônio Oliveira demorou muito para bancar o Coronado, até porque não porque a diretoria quer escalar o time, mas por achar que realmente não tinha outro jogador para colocar. Não merecia o Coronado estar na reserva, tá? E muito obrigado aí, Dinho, tá? Samir, você é o melhor. Notícias atrás de notícias e sem enrolação, obrigado. E aí, gente, eles no encontro começaram a discutir como fazer para desligar o Antônio Oliveira. Eles não estão preocupados com a multa, tá? A multa rescisória do Antônio Oliveira de 2 milhões de reais. Eles não estão preocupados com a multa, estão dispostos a encarar essa situação também. A preocupação, e a única preocupação nessa reunião, foi a seguinte, e aí eu vou ter que rebobinar a fita. Antes da reunião, a reunião foi à tarde, tá? E antes da reunião, o que aconteceu, né? Antes da reunião, pela manhã, e já ontem também, no início aí da madrugada, mas muito mais pela manhã, o Corinthians fez contatos com os técnicos que o Corinthians já tem interesse, tá? Para tentar avançar na contratação do treinador. A ideia do Corinthians, eu vou passar algo para vocês que você vai entrando nos bastidores de tudo que está acontecendo. A ideia do Corinthians era contratar um treinador para estrear domingo, tá? No jogo contra o Atlético Paranaense, contra o time do Cuca. O Corinthians não conseguiu, né, fechar uma transação, alguma contratação. O Corinthians não conseguiu sequer encaminhar, né, deixar bem alinhada a contratação de um novo treinador. E aí entrou a questão, né, quem estaria no banco de reservas no próximo domingo, diante do time do Cuca. E o Corinthians vai para essa reunião sem ter acertado com o treinador e ficou a discussão, né? Foi cogitado por pessoas que estavam no encontro,
o técnico do Sub-17. É Rafael alguma coisa, eu tinha até anotado aqui, e eu até coloquei numa matéria que eu escrevi na minha coluna no UOL. O técnico do Sub-17 é um cara que agrada muito, é a diretoria corintiana, e eles querem apostar muito nele, e na verdade, né, ele poderia ser até o substituto do Antônio Oliveira no cargo. Teve gente disposta a isso, só que aí na reunião fizeram algumas ponderações. Se a gente colocar o treinador do Sub-17 no profissional, com tanta acusação não, né? Com tanta crítica já que a gestão é amadora, eles entenderam que a crítica ia ser pesada, ia ser forte em relação ao planejamento do clube, né? Críticas do tipo que são amadores, essa coisa toda. Porque eles mandaram o Danilo embora. Eles não gostam do Danilo, tá? Eles não gostam do Danilo. Eles trouxeram o técnico para esse Sub-18, tá? Esse técnico hoje, que era do Sub-18, que foi pro lugar do Danilo agora no Sub-20, esse cara foi contratado já antes do Augusto ganhar a eleição. Ele estava certo que ele seria o técnico do Sub-20. Olha só o que acontece no clube, vocês têm que saber tudo o que acontece, tá? Deixa eu até pegar o nome dele, tá? Em relação ao Danilo, e eu tenho coisa para falar do Danilo. O Danilo saiu extremamente chateado, tá? Extremamente chateado, o Danilo. Eu vou falar sobre isso também. Quem vai assumir, tá? O Sub-20 do Corinthians, eu tô no caso Antônio Oliveira. Fica aqui que tem tanto bastidor que tu vai ficar aí para trás, velho. O técnico do que vai assumir é o Renato Rodrigues, né? Nesse primeiro, o Danilo eu falo depois. O Danilo saiu super chateado com uma pessoa, a mesma que o Cássio saiu chateado, a mesma pessoa que o Paulinho saiu chateado. Meu irmão, eu não posso nem falar o que o Danilo falou dessa pessoa, tá? Aí o que acontece? Como o Danilo não tá no cargo, não tinha como o Danilo comandar o time, porque o Danilo comandar o time contra o Atlético Paranaense, o Danilo já comandou, né, ano passado o Corinthians, então não teve problema nenhum. É outra coisa, entendeu? Só que o que acontece? Sobraria o Sub-17, o técnico do Sub-17, que é o que sobrou e o que eles gostam muito do treinador do Sub-17. Quando um clube, um dirigente procura um treinador, tendo o seu treinador empregado, eu não vou ser inocente que toda hora isso acontece no futebol. Tenho 19 anos de carreira, caminhando para 20. O problema não é esse. Isso aí se chama até planejamento, tá? O problema, cara, é você não mandar o treinador embora, entendeu? Não mandar o treinador embora, porque o Antônio Oliveira, ele vai para o jogo domingo porque não tem outro. Simplesmente. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é uma pergunta que vocês querem fazer para mim. Samir, e se ele ganha o jogo domingo? Samir? E aí? O cara só tá indo pro banco de reservas domingo porque o Corinthians não conseguiu fechar com o técnico. E, aliás, uma fonte até falou para mim, abre aspas, Samir, tá muito em cima do jogo, não vai dar tempo. Entendeu? Olha só o que eu ouvi. Tá muito em cima, não vai dar tempo de colocar outro. Como não vai dar tempo de contratar outro, o Antônio Oliveira só fica por causa disso. E aí eu pergunto para vocês, gente, e se ganhar domingo? Hein? E se ganhar domingo, a Bruna que chutou que cai mesmo assim, ele fica, certeza. Enfim, vocês ficaram na dúvida, né? E aí vem um termo que eu ouvi. Esse termo que eu estou usando, cozinhar, acho que vocês nunca nem ouviram falar esse termo aqui, né? As minhas gírias vocês conhecem. Então, só para vocês verem como todas as notícias que eu dou é verdadeira. E eu vi isso daí, nós vamos cozinhar ele até, entendeu? Até, meu irmão, até a hora que deu. Então, assim, se ele ganhar contra o Atlético Paranaense, ele continua no cargo, velho. É uma bagunça, entendeu? É uma bagunça. Se o Antônio Oliveira, se o Corinthians venceu o Atlético Paranaense fora de casa,
eles vão ter que arrastar o Antônio Oliveira no cargo, a não ser que eles fechem realmente com o treinador e aí demitam o Antônio Oliveira com vitória. Então, assim, gente, para domingo tá tudo em aberto. Tá vendo, pessoal, como esse Corinthians é uma bagunça? Caso ele ganhe do Atlético Paranaense, que é um jogo dificílimo, e lembrando que é o Cuca que tá lá. Caso o Corinthians ganhe do Atlético Paranaense, ele continua. Aí, pessoal, aí tem nada mais, nada menos que o Cuiabá na Neoquímica Arena, ex-clube do Antônio Oliveira. E depois tem o derby, tem Palmeiras versus Corinthians. Me diga você, se demitir ele agora domingo, como é que o Corinthians vai pro clássico, que é o que mais importa? Porque outro técnico não vai dar tempo. Se contratar outro técnico, não vai dar tempo para treinar esse time pro clássico. Comenta você aí. E que técnico seria esse? Qual o nome ideal? Comenta, quero saber. Fortalece aí com like. E vai, Corinthians. Esse é o Corinthians do Augusto Melo. Vai, Corinthians.